Prefeito Oswaldo, obrigado pela presença do senhor mais uma vez aqui no Web Jornal. Que agradeço. Pegando aqui a carona dessa reportagem, como é que está a relação da prefeitura com a Aegea? A reclamação parece ser generalizada. Em Paulistana também tem reclamação? Em Paulistana, né, a Aegea ela trabalha no sistema de abastecimento da água da cidade, que já era feito pela Agespisa, e isso se manteve com alguns problemas em alguns bairros, questões estruturais, né, já causadas ao longo do tempo, né, mas dentro do perímetro urbano da cidade paulistana, o serviço é prestado, né, não 100%, mas aquilo que já era feito pela Agespisa continua. Já no termo que foi assinado na cooperação junto com o perímetro rural, na zona rural, para os distritos também, até o momento foi feito levantamento, mas não foi assumido ali os povoados, distrito que já tem sistema de abastecimento de água que foram feitos pela prefeitura. Então esses ainda continuam a cargo do município. Como estão as chuvas em Paulistana? Nós registramos aqui semanas atrás a falta das chuvas estava deixando o Ingazeira, que é o açude de principal abastecimento, não só de Paulistana, mas também daquela região, estava praticamente seco. O senhor fez um vídeo lá mostrando que a profundidade estava bem próxima, bem rasa. Com as chuvas agora, como está o volume de água de Ingazeira e o que precisa ser feito para que essa água se mantenha preservada no açude? Então, no momento, o açude ainda não sangrou, né? Nós chegamos ali a apenas 5 milhões de metros cúbicos, o acumulado que a gente tinha, o que já preocupava, porque isso não daria a travessia, né, de mais um ano, né, sem essa reposição, era o que a gente temia, mas nas 2 últimas semanas voltou a chover forte, principalmente no município de Acauã, né, divisa com Pernambuco, onde nasce a bacia hidrográfica do rio Canindé, e a barragem hoje ela não sangrou ainda, mas já passou o risco, né, de chegar a faltar água para este ano no abastecimento que temos, né? Mas isso, para o desenvolvimento e o crescimento que Paulistana tem, aquilo que a gente se propõe, a gente vai continuar trabalhando, que é um projeto de uma adutora da barragem Pedra Redonda, porque futuramente o açude de Ingazeira ela não comportará atender a demanda de Paulistana e também da cidade de Acauã. Hoje a água que abastece Paulistana e Acauã vem do Ingazeira? Vem do açude Ingazeira. Do açude Ingazeira e ali também um perímetro irrigado que tem na margem do açude, que são as chácaras, né, na área do Denox, né, mas tem um consumo de água elevado, né, que é usado mais para atividades de lazer, né, mas também abastece toda a cidade paulistana e a cidade de Acauã. Em Paulistana vem se desenvolvendo, crescendo muito o perímetro urbano. Qual foi a solicitação que o senhor fez ao Denox e o comprometimento do Denox em relação a isso? Com relação ao Denox, a gente solicitou o levantamento de dados e informações de acompanhamento e monitoramento da capacidade do reservatório, também o assoreamento, que já tem, né, causado há décadas, né, para que a gente possa, né, estar junto com o crescimento populacional, né, e da demanda de abastecimento de água da cidade paulistana e também de Acauã, mostrar isso num relatório que precisamos de fato uma alternativa, né, viável para o futuro, senão a gente vai chegar a momentos que vamos sim faltar água para aquelas 2 cidades. O sistema adutor de Pedra Redonda Pedra Redonda está no município de? Está no município de divisa com... A represa faz divisa com São Francisco de Assis, Jacobina, né, e Paulistana. Pronto. A represa adentra... Quantos quilômetros ali de sistema adutor? 35 quilômetros. 35. Essa é a reivindicação. 35 quilômetros de adutora da represa até a cidade de Paulistana. Não é tão distante, né, prefeito? Não é distante. Então, ia ajudar bastante caso se efetivasse. Com certeza, precisamos, né? No futuro temos que ter uma alternativa, porque o Ingazeira ele só não se sustentará, né? Já nós vamos, 94643969, você faz perguntas ao prefeito de Paulistana que está aqui conosco. Já nós vamos falar de conquistas, mas eu quero saber quais os outros desafios, desafio da água é quais os outros desafios que o senhor tem enfrentado à frente da gestão nesse pouco mais de um ano, prefeito? Bom, os desafios que Paulistana, né, e muitos municípios atravessam, principalmente municípios que não têm a arrecadação própria, né, ou seja, fatores geradores, né, como empresas e grandes investimentos, é justamente
a manutenção das ações, né? Porque estamos cada vez mais, os orçamentos, né, via Ministério para custeios de programas e serviços, principalmente na saúde e serviços de assistência social, eles estão cada vez mais limitados, né? Então, ou seja, os municípios, né, passam por dificuldades para manter o serviço de saúde e serviço de assistência social, aqueles que não têm uma arrecadação extra de algum investimento. No caso de Paulistana, a gente tem um desafio maior pelo fato da gente ter um hospital que era estadual, que foi municipalizado aí há alguns anos atrás, né? E ele é um hospital para atender Paulistana e as cidades da região. E o que o hospital recebe por via ministério, para custear, né, que é aquilo que está na pactuação, ele hoje não cobre nem a folha de médicos que a gente tem para funcionar ele da forma que está funcionando. Então, não vou ficar com um hospital dentro do município onde ele não funciona para fazer o básico da estrutura que ele tem para funcionar, né, que são os procedimentos cirúrgicos, cesariana, né, todos aqueles procedimentos do qual não precisa UTI. Então, a gente voltou, colocamos médicos, né, tanto clínico geral também como cirurgião, para fazer esses procedimentos. Agora, o custo disso é elevado, né, e a gente não tem tido assim um suporte, né. Por exemplo, o hospital atende a região, mas o custo para manter, de fato, maior é arcado 100% pelo município de Paulistana. Ou seja, a tabela SUS dos procedimentos ainda está muito defasada, porque ainda é lá do governo de FHC, não houve correção, a pactuação é de 2011, defasagem em número de procedimento e também de valores, e com isso Paulistana tem, né, pagado um preço alto para fazer esse hospital funcionar. Então, ano passado, nós investimos de recurso FPM, recurso próprio, para o funcionamento do hospital, mais de 5 milhões de reais, para que a gente mantesse profissionais fazendo todos esses procedimentos ali, né, para que as mulheres que vão ter bebê não precisam vir para Picos, né, nem ser transferido. Então, só aqueles casos que precisam de um atendimento avançado através de uma maternidade com UTI que são encaminhados aqui para Teresina. Mas os demais a gente passou a fazer tudo ali. Então a gente espera, estive em reunião com o governador, apresentamos os dados de 2024, de 2025 em procedimento, o que foram feitos em 2024, que não era na nossa gestão, e o que nós fizemos em 2025, os valores que foi investido, porque se nós estamos resolvendo lá, se a gente não resolvesse, todos eles viriam para os hospitais estaduais em Picos e que isso teria um custo para o Estado. Sim. Então a gente precisa, esse termo de cooperação, também é o único território, né, do Estado do Piauí, o território Vale do Itaim, que não tem um hospital estadual. Pois é. Então existe o plano do governo do Estado para a construção de um hospital estadual que possa atender a demanda, mas até isso lá a gente precisa de alguma forma, alguma colaboração aí para que a gente mantenha o serviço como fizemos em 2025 ali no hospital, né? Não há nenhum tipo de custeio do governo para este hospital? Do Estado, não. Do Estado, não. O senhor deverá ter, pergunto se tem colaboração parlamentar de custeios de emendas. De parlamentares a gente teve, inclusive, aí do senador Ciro Nogueira, do senador Marcelo Castro, né, do deputado Castro Neto, né, também do deputado Júlio Arcoverde, né, algumas lideranças que encaminharam emendas, né, pequenas, para dar um suporte uma aliviada, né? Mas basicamente a gente fica na dependência, né, dessas emendas e a gente sabe, né, que as emendas também elas não têm ali uma regularidade, né, nem de valores e nem de prazo, né? Então depende do orçamento da União se vai liberar, então são vários fatores, né, que deixa a insegurança, né, desses recursos para o custeio. A regularidade real e adequada seria do governo do Estado, o comprometimento. Isso. O serviço hospitalar, por exemplo, não é um erro nosso, né, também nem do atual governador Rafael, porque não foi feito por ele, sim, foi na época do ex-prefeito Luiz Coelho, né, do secretário de saúde na época, o ex-deputado, saudoso deputado federal Assis Carvalho, onde foi feita algumas municipalizações. Talvez poderia ter alguns benefícios, mas não foi pensado em toda a conjuntura, de fato,
né, que estaria colocando sobre a responsabilidade do município, como foi o caso de Paulistana, né? Muito bem. Me dá imagens aí de Paulistana, da produção agrícola e de criação da nossa querida Paulistana. Aí, nossa equipe esteve lá, são como é que chama aí esse armazenamento de leite, prefeito? Como é que é o nome? Tanque refrigeradores. Os tanques refrigeradores de leite. Me comente esse avanço, que impacto na economia esses tanques de refrigeração de leite estão dando lá em Paulistana, por favor. Então, esse foi um projeto nosso para já visando mais o futuro, porque nós estávamos o ano passado em 2025, um dos anos de piores crise hídrica, né, e também de produção ali, né, mas mesmo assim, ou seja, a gente colocou esses tanques à disposição, juntamente com uma associação que foi fundada ali com os produtores de leite, e a gente teve, né, um envolvimento muito grande desses produtores, né, e ali eles começaram a se motivar. Então, com a volta da chuva, né, que nós temos hoje, né, com certeza a produção vai aumentar, né, e vamos trabalhar para melhorar a questão genética e ali daqueles produtores para que eles possam, né, aumentar ainda mais a sua produtividade e a renda familiar. Então, ou seja, era uma atividade que ela era feita esporádica, né, cada quem fazia a sua, teria que levantar, o pessoal acordava 4 da manhã para tirar o leite e passar, né, vendendo nos bairros da cidade. Alguns faziam isso, outros nem isso não fazia, ficava como perdido, e alguns fazia a produção de queijo e também de doce artesanal, o que aumenta muito o trabalho, né, e, ou seja, a renda não é lucrativa, né? Então, com o sistema de organização através da associação e também o Laticínio Monte Santo aqui de Teresina, foi possível, ou seja, organizar onde ali os produtores têm a estrutura, né, onde eles fazem a sua produção, eles têm a liberdade de escolher qual o melhor horário, eles vão fazer a ordenha das vacas, se é pela manhã, se é pela tarde, mas de forma que das 7 até as 9 da manhã estará aberta ali para receber a produção. Então os produtores, eles têm mais horário para descansar, né? Tem o comprador certo, né? O comércio e valor agregado certo, né? Sem ter toda aquela insegurança e aquele trabalho que eles tinham para fazer antes. Então esse foi a primeira iniciativa, mas com o sucesso que aconteceu, tanto Paulistana, ali, Betânia e também Acauã, né? Hoje a gente já trabalha, né, para agregar através de cooperativa e ali a gente ter uma central de processamento ali desse leite ali mesmo e não trazer mais o leite, né, como vem em caminhão tanques aqui para Teresina. Então, os próprios proprietários do laticínio já viu, né, que tem viabilidade, né, para que possa fazer esse processamento ali e facilitar o trabalho de todo mundo e ao mesmo tempo diminuir custos e aumentar a rentabilidade desses produtores. Muito bem. O que há de projetos para esse ano? A partir desse ano, o senhor ainda tem pouco menos de 3 anos, mas o que o senhor ainda tem de projetos, o que o senhor tem de projetos na ponta do lápis para serem executados ainda nessa sua gestão, nesse seu mandato? Então, esse ano a gente estamos com um desafio, né, que é colocar, né, boa parte das escolas em tempo integral. O ano passado nós colocamos a escola do Povoado Tigre, também a escola da comunidade indígena, né, Bate-Maré, em tempo integral. E esse ano a gente vai colocar aí com a meta de 80% em tempo integral. Então estamos fazendo alocações de 3 estruturas, né, esportiva, né, e de salas de aulas também na zona urbana, onde a gente vai fazer a conexão das escolas, né, em tempo integral com práticas esportivas, no contraturno, práticas esportivas de várias atividades esportivas. Vamos estar colocando também educação no trânsito, né, com os alunos da rede pública municipal. Muito bom. E também computação da BNCC e reforços, né, ali para aqueles alunos que precisam. Então, esse é um dos nossos desafios. A gente não tem as estruturas das escolas, elas não têm capacidade para fazer esse trabalho, por isso a gente está fazendo essas alocações e vamos estar fazendo o roteiro de transporte para atender esses alunos, né? E com isso a gente vai com certeza
aumentar para o próximo ano, né? Ou seja, o orçamento da educação e já planejar o projeto nosso é que Paulistana precisamos construir aí em torno de dois centros educacionais com aí 50 salas para cada, né? Com campo, né, de grama sintética, quadra, né, a academia, toda a estrutura para o trabalho da educação em tempo integral esteja dentro desses espaços. Em virtude da gente não ter espaço para ampliação dos prédios escolares que a gente tem hoje. Perfeito. Então isso nós já estamos fazendo lá no Povoado Tigre, né, num convênio, né, com o PAC, né, de uma escola de tempo integral, né, já temos também a construção de uma creche na cidade. As duas estruturas, elas somam 11 milhões e 200 mil reais, isso conveniado, né, via Ministério. Nós estamos construindo também uma escola em anexo com a que já existe no Povoado Itanzinho, com a quadra, também recursos dos precatórios, e ali nós, ou seja, ficaremos com a estrutura adequada que precisamos para isso. No Bate-Maré, também estamos construindo mais 3 salas de aula refeitório, também cobertura de quadra, para que possamos atender a necessidade dele. Então esse é o desafio que nós temos esse ano com relação à educação, né? Pegamos bastante defasado, tanto na estrutura como nos indicadores. Conseguimos avançar, né, em alguns indicadores já, mas porém a estrutura ainda é o nosso problema para o funcionamento da educação, principalmente em tempo integral, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Ministério exige, né? E estamos trabalhando para cumprir isso dentro das nossas medidas cabíveis. Esse é o nosso desafio. Uma outra ação que fizemos, né, que isso vai trazer um impacto positivo, foi a limpeza das barragens que fizemos aí no final do ano passado, né, onde as barragens do município na zona rural estavam secas. A gente fez toda a limpeza, revitalização dessas barragens, né? Recuperamos uma que tinha sido rompida em 2020 lá na comunidade Chupeiro. Então a gente vai ter um volume, né, de água armazenado bem maior do que se tinha antes, e isso vai trazer aí, de certa forma, uma melhor estabilidade na zona rural, né, por parte dos nossos agricultores, das famílias que vivem ali na zona rural. No perímetro urbano, a gente está, né, fazendo todo um mapeamento sobre a questão da mobilidade urbana. A organização, a cidade paulistana cresceu muito, não foi feito um projeto de mobilidade, de drenagem, de organização de ruas. Então a gente está com isso tudo mapeado, né? Alguns problemas, execução de projeto de pavimentação e calçamento, projetos que se chocaram, né? E projetos parados justamente por esse processo, né, de irregularidade em prestações de contas. Ruas que tinham um projeto para execução aqui, foi mudado de rua na execução sem fazer a mudança de meta no sistema. E aí a gente está, né, corrigindo esse processo burocrático junto aos órgãos que conveniaram, tanto pela Codevasf, Caixa Econômica Federal do Avançar Cidade, né? E estamos, inclusive hoje está sendo licitado via governo do estado, 3 milhões para calçamento, né? E aí nós temos também aí aproximadamente mais 3 através de emendas parlamentares que vamos estar fazendo aí, né, várias ruas nos bairros da cidade, né? E também outros que serão feitas melhoria nos asfalto, né, com pinche para melhorar ali. Então, esse será o maior investimento que nós temos que fazer dentro do município. Educação na questão estrutural e pavimentação e mobilidade urbana. Perfeito, perfeito. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. Deixa eu contemplar o senhor aqui com um voucher da Beleza e Companhia. Beleza e Companhia é nossa parceira aqui, ela sempre contempla os nossos convidados com esse voucher para o senhor, do seu melhor momento, o senhor ir lá para dar um tapa no visual, para arrumar o cabelo, para ficar ainda bem mais apresentável para a sua comunidade. Tá bom, prefeito? Pronto, obrigado. Muito obrigado.